Muito obrigado, vereador Iens Mantal, cumprimentando o nobre amigo, eu cumprimento os demais colegas vereadores e a todos os que nos assistem. Eu quero hoje aqui, me ajuda aqui, ô Eliezer, por gentileza, contribuir com muitas pessoas que estão entrando em contato conosco, com um modelo de notificação extrajudicial. Está aqui. Isso porque as últimas ações de alguns ideólogos do nosso país, isso eu me refiro especialmente às últimas exposições artísticas que foram apresentadas em vários estados do nosso país, essas exposições artísticas entre aspas, porque para a maioria esmagadora da população brasileira não se trata de arte, e sim de uma ofensa a valores morais e princípios familiares. Mas, em virtude disso, muitos pais têm me procurado, ligado, entrado em contato pelas redes sociais, porque estão com medo que esses ataques comecem a acontecer também nas escolas, às nossas crianças. Já houve aqui em Blumenau, e na época eu falei com a nossa secretária de Educação, houve em uma escola, em uma aula de língua portuguesa, a professora não deu aula, veja, nem foi de artes, de língua portuguesa, a professora não deu aula e passou um vídeo promovendo essas questões sexuais. Para mim não importa se é de hétero, de homossexual, não importa. Na aula de língua portuguesa, a professora deveria ter se preparado para dar uma bela e proveitosa aula de língua portuguesa. Essa notificação extrajudicial, esse modelo, eu quero deixar aqui disponível, eu quero fazer leitura. Quero que o nosso presidente aqui em exercício me ajude para que eu consiga concluir. E quero deixar à disposição para que os pais preencham essa notificação, professor Gilson, e coloque lá na escola. Diz o seguinte: eu, preencher com o nome do pai, da mãe ou responsável, na qualidade de responsável legal pelo aluno ou aluna tal, matriculado nessa ilustre instituição de ensino, cursando a série tal, na classe tal, conforme prescrito em lei, venho informar o seguinte, 2 pontos. 1. Conforme consta no Código Civil Brasileiro, todo cidadão do nosso país só adquire a capacidade civil plena, ou seja, poderá praticar todos os atos da vida em sociedade ao completar 18 anos. Nesse mesmo sentido, o Código Penal proíbe a realização ou indução de qualquer relação sexual com pessoa menor de 14 anos, presumindo-se tal prática em ato de violência. 2. É de conhecimento geral o debate no âmbito nacional da nossa nação sobre a ideologia de gênero e várias outras propostas de apresentação para os alunos da rede de ensino, tanto das instituições públicas quanto das particulares, sobre temas relacionados aos comportamentos sexuais, homossexualismo, bissexualismo, transexualismo, etc. E ainda relativos à sexualidade da pessoa adulta, como a prostituição, masturbação, entre outros atos libidinosos. 3. Vale ressaltar que os legisladores, representantes escolhidos pelo povo brasileiro, em sua sapiência, balizaram as faixas etárias no que diz respeito à divulgação e ensino. Esses marcos são os referenciais prescritos em lei para a ministração de aulas e abordagem nas instituições de ensino. Esse balizamento legal impõe limites para a apresentação e abordagem de todos os temas relacionados aos comportamentos sexuais especiais e à autonomia sexual e de reprodução. Conforme dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos, o qual a nação brasileira é signatária, em seu artigo 12, diz o seguinte: os pais, e quando for o caso, os tutores, têm o direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Assim, é direito incontestável dos pais formação moral e religiosa de seus filhos. Tal direito é chancelado pela mais alta corte da nossa nação, ou seja, o Supremo Tribunal Federal. Me concede mais 3 minutos? Pode ser 1 minuto da presidência, 2 da presidência, por favor.
Mais 3 minutos, Vossa Excelência. Ok, número 5. E mais, o Código Civil determina que os pais têm o dever e a responsabilidade do sustento material e moral de seus filhos. E ainda, o dever de criá-los e educá-los. Isso está escrito no artigo 1634. Diz o seguinte: compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, 1. Dirigir-lhes a criação e a educação, até porque é ônus dos pais arcar civilmente com o pagamento de indenização pelos atos danosos a terceiros que os filhos praticarem, diz no artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil. 2. Os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e ou em sua companhia. 6. Nesse diapasão, a responsabilidade das instituições de ensino são objetivas e independentes de culpa. Assim, a escola que violar, incluindo seus membros, diretores, professores e demais funcionários, por qualquer meio, os direitos pétreos dos pais, poderá ser acionado judicialmente por danos morais, sem prejuízo de ser acionado civilmente por danos à formação psicológica da criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, exige que toda a informação e ou publicação dirigida à criança, inclusive livros didáticos, respeitem os valores éticos da família. Artigo 79, diz o seguinte: as revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações fotográficas, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. E a Constituição Federal não só reconhece, como protege tais direitos. No artigo 21, inciso 16, e o artigo 220, parágrafo 3º, em razão da fragilidade psicológica de uma criança. Todas as instituições de ensino são subordinadas às regras legais acima descritas, inclusive as propostas pela Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Federal 9.394 de 1996, sendo passíveis de controle e repreensão judicial. Por tudo quanto exposto e informado, é a presente notificação para informar Vossa Senhoria e aos ilustres professores que compõem o quadro docente dessa prezada instituição de ensino, que não concordam com a ideologia de gênero, e não autorizo, sem meu expresso consentimento, com respeito ao meu direito legal na formação moral de meu filho ou filha, respeitando a sua fragilidade psicológica e condição de pessoa em desenvolvimento, a apresentação desses temas relacionados aos comportamentos sexuais, homossexualismo, bissexualismo, transexualismo, etc., e ainda relativos à sexualidade de pessoas adultas, como a prostituição, masturbação, entre outros atos libidinosos, a meu filho ou filha, e ainda que de forma ilustrativa ou informativa, seja por qualquer meio de comunicação ou orientação através de vídeos, exposição verbal, música, livro de literatura, etc. Finalizando, porque meu tempo expirou, aqui conclui dizendo que ficam notificados os professores, diretores e a própria escola quanto a essas possíveis responsabilizações. Respeitem os direitos e as diferenças de todos. Muito obrigado.